boa noite. Um grande abraço para você que acompanha a Globo em todo o Brasil. Estamos chegando com as emoções do Campeonato Brasileiro. Pela 22ª rodada tem Clássico Carioca. Aqui no Estádio Olímpico Newton Santos. Duelo entre Vasco e Fluminense. As duas equipes tentando chegar no melhor momento do campeonato. O Vasco embalado pela boa vitória no meio de semana que classificou o time para as quartas de final da Copa do Brasil. E o Fluminense, com o comando do Mano Menezes, vem de 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. E se conseguir mais um bom resultado hoje aqui, pode até sair da zona do rebaixamento, dependendo dos outros resultados da rodada. Estou aqui com o Maestro Júnior e com o Roger Flores, os comentaristas da Globo. Expectativa de um bom jogo. Essa rivalidade que andou se acentuando nos últimos anos, aí por conta de disputas por uso do Maracanã, mas Vasco e Fluminense andam fazendo jogos quentes, Maestro. Boa noite. Boa noite, TV. Boa noite, Roger. Boa noite quem está com a gente. Principalmente porque não estão tranquilos na tabela. O Fluminense fazendo um campeonato de recuperação. Expectativa de um bom jogo, né, Roger? Boa noite. E aí, EV, boa noite, Maestro, rapaziada que tá com a gente. O Vasco queimou a gordura que ele conseguiu com 4 vitórias consecutivas. Já são 3 jogos no Campeonato Brasileiro sem vitória. O Fluminense cresceu muito e busca esse milagre, né? Que agora começou a ficar muito mais palpável. O jogo vai ser bom. O Vasco não vence desde a metade de julho e tenta reencontrar o caminho da vitória aqui. Quem acompanha o Vasco nesta noite no Newton Santos é o Edson Viana. Tudo bem, Edson? Oi, Everaldo. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. O Vasco com 2 alterações em relação ao time que começou o jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. O Lucas Piton está se recuperando de um pisão que levou no pé esquerdo. O Vitor Luiz entra ali na lateral esquerda. E o David volta ao time titular no ataque. Quem saiu foi o volante Esforço. Quando chegou aqui ao estádio, o técnico Rafael Paiva conversou com a gente sobre essa mudança ali no ataque. Vamos ouvi-lo. Com o David, né? Independente da estrutura que a gente vem, a ideia coletiva é a mesma. Mas hoje a gente optou por iniciar com o David ali. Eu acho que é um jogador que está descansado também e está muito motivado de novo. E, de novo, a busca sempre de tentar jogar bem, tentar controlar o jogo e buscar a vitória. Aí a palavra do técnico do Vasco, que hoje enfrenta o Fluminense. Quem acompanha o tricolor aqui do Newton Santos é a Júlia Guimarães. Tudo bem, Júlia? Boa noite. Oi, EV. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Fluminense também tem mudanças no time titular, são 3. Keno entra na vaga do Serna, poupado por causa de um incômodo na panturrilha. No meio de campo, Alexander assume a vaga do criticado Martinelli. E na defesa tem estreia, Ignácio, contratado por quase 12 milhões de reais agora no meio do ano, entra no lugar do Thiago Silva, que não foi nem relacionado, está poupado no jogo de hoje. Foi sobre isso que a gente conversou com o técnico Mano Menezes na chegada aqui ao Newton Santos. Vamos ouvir. Né? A gente fez um planejamento para os jogos ao Thiago, escalonou um pouco, exatamente porque precisávamos pensar, consideramos o gramado sintético sim nas observações. Valeu para Felipe Melo também, que vem de um período longo e está chegando, né, muito próximo já de estar pronto, está fazendo os treinamentos, mas a gente não quis arriscar porque é outra característica de piso, né, as consequências são diferentes, então a gente tem que, nessa história de planejar, tem que pensar em tudo isso. Aí a palavra do Mano Menezes, já a bola rolando para Vasco e Fluminense aqui no Newton Santos. O fim de semana do Brasileirão já teve 2 jogos terminados neste sábado. Hora da gente conferir então os gols da rodada. Gols da rodada oferece Natura. Mostre o cuidado que existe entre vocês. Começamos pelo Castelão, onde o Fortaleza ainda não perdeu nessa temporada. Venceu o Criciúma pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Moisés. E momentaneamente o Fortaleza está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 42 pontos. Passe do Iago Pikachu e gol do Moisés. 1 para o Fortaleza, 0 para o Criciúma. Na Arena Pantanal, o nome do jogo foi Bright White, dinamarquês com passagem pelo Barcelona, pelo Middlesbrough, estreando pelo Grêmio. E o primeiro gol do jogo marcado pelo Gustavo Nunes. Chute dele na trave, ó. Chute dele na trave, na volta o Gustavo Nunes faz 1-0. Aí, o Bright White estava pouco protagonista e falou, deixa eu meter um gol contra aqui. Deixa eu meter um gol contra. 1-1. E aí, ele foi lá e fez 2 a favor para definir a vitória do Grêmio pelo placar de 3-1. Jogadaça do Monsalvo. Se ele esperava uma estreia como protagonista, mais protagonista do que isso, impossível, né, Roger? Pô. Você vai ver o terceiro agora, que é o segundo dele. Jogada do Monsalve e o primeiro gol, o segundo do Grêmio, o primeiro do Bright White. Olha a cabeçada. E a canhota. E aqui o terceiro do Grêmio,
Essa finalização no rebote é dificílima. Ainda mais pegando de primeira, né? Olha lá, equilibrado, equilibrou. Ó, ajusta a passada. A perna. Sensacional. 3 para o Grêmio, 1 para o Cuiabá, placar final. Nós estamos aqui no Estádio Olímpico Newton Santos, vivendo ainda o penúltimo dia dos Jogos Olímpicos de Paris. Amanhã, o encerramento com a cerimônia transmitida pela Globo a partir das 3h20 da tarde no horário de Brasília. Nós vamos fazer um contato com a madrugada parisiense. Estamos dividindo a tela aqui com a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, hein? Já é bonita, mas na Olimpíada ela tirou onda. Ficou maravilhosa. E já na madrugada parisiense, a Karine Alves traz destaques desse penúltimo dia de Jogos Olímpicos. Já tô com saudade, Karine. Quando eu for presidente do mundo, a Olimpíada vai ter segundo turno, tá? Vote em mim. Boa noite. Bonsoir, boa noite para você, Vê, para todos aí no Brasil. Bora falar desse penúltimo dia olímpico, né? Já tá deixando saudade. Bom, no Parque dos Príncipes, as nossas meninas do Brasil esperaram tanto por essa final. Foram 16 anos de espera e chegou o grande momento diante dos Estados Unidos e nós conquistamos a prata. O jogo foi bastante movimentado, teve até baixos, mas a gente não deixou de acreditar que era possível estar aqui e jogando uma final, novamente entrando para a história, sendo medalhista olímpica. E agora é dar continuidade a esse trabalho, porque o mais importante que eu acredito hoje e o que a gente leva com a gente nessas Olimpíadas é o resgate que a gente fez, né? Do orgulho, das pessoas falarem do futebol feminino. A gente tem que reverenciar a Marta, ela merece demais, né? Bom, agora falando também das quadras, as nossas meninas do vôlei conseguiram o bronze. A gente vai mostrar algumas imagens para vocês. Depois daquela... Agora eu agradeci muito as meninas, Gabi, por tudo que elas fizeram, se esforçaram por mim, sabe? Eu queria muito trazer o ouro para elas, ajudar, mas assim, esse bronze pra gente vai valer ouro real, porque esse grupo merece esses louros, porque, cara, eu nunca vi um grupo tão dedicado, um grupo querer tanto, de verdade. Thaís, a gente só tem a agradecer a você. Com certeza esse bronze significa ouro. Vamos dar uma olhada no nosso quadro de medalhas para ver como foi a participação do Brasil? Os nossos brasileiros, as nossas meninas, conseguiram 3 ouros, 7 pratas e 10 bronze. Portanto, a gente pode dizer que foi, sim, uma campanha muito vitoriosa. E vê, amanhã ainda tem cerimônia de encerramento, né? 80 mil pessoas são esperadas para a gente ver essa passagem de bastão para Los Angeles, onde vai acontecer os próximos Jogos Olímpicos. É isso, Karine. A mulherada brasileira representando das 20 medalhas do Brasil, 13 com participação feminina, 12 conquistadas só por elas, mais o bronze nas equipes mistas no judô. E amanhã a cerimônia de abertura com Duda e Ana Patrícia, medalha de ouro no vôlei de praia, sendo as portas-bandeiras da delegação brasileira. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Estamos de volta ao Estádio Olímpico Newton Santos, aqui no Rio de Janeiro. Já já, Vasco da Gama e Fluminense frente a frente. Clássico Carioca pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 20 mil ingressos tinham sido vendidos até ontem à tarde. Já já as equipes vindo para o gramado, mas dá tempo para mais uma passada nos nossos repórteres. Mais um destaque do Vasco aí, Edson Viana. Everaldo, um jogador que o técnico Rafael Paiva considera um termômetro do time é o Alisson. Ele pode ser decisivo aqui hoje. Se marcar contra o Fluminense, ele chega a 5 gols na temporada e vai igualar os 2 anos em que mais marcou na carreira como profissional, 2022 e 2023 pelo Corinthians. E o Fluminense, Júlia? Oi, Edson. O Fluminense tem apenas 16 gols no Campeonato Brasileiro. É o segundo pior ataque da competição, só que recentemente uma cria de Xerém de apenas 18 anos tem dado muita esperança aos torcedores. Cauã Elias marcou 4 gols nas últimas 5 partidas e é o artilheiro do time na competição. Será que vai fazer a diferença hoje de novo, Evê? Eu volto com você. É o que o torcedor do Fluminense espera, Júlia. Apenas o Internacional fez menos gols do que o Fluminense, só que o Inter tem 4 jogos a menos do que o Tricolor. Só 3 vezes nesse Brasileirão o Fluminense fez mais de um gol na mesma partida, nos empates com o Bragantino e com o Galo, por 2-2, e na vitória sobre o Vasco no primeiro turno por 2-1. Entrada dos times aqui no Newton Santos. Jogadores do Vasco hoje estarão com os nomes dos pais na camisa, ao invés dos nomes próprios. Nomes dos pais dos jogadores do Vasco, em homenagem ao Dia dos Pais, neste domingo em todo o Brasil. E agora vamos à execução do hino nacional brasileiro.
E no Nacional Brasileiro, antes de Vasco e Fluminense, aqui no Newton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hora da gente apresentar os astros do espetáculo. Vamos conferir as escalações para você aqui na tela da Globo. Começando com o mandante, o Vasco da Gama. Vai a campo o time do Rafael Paiva no 4-3-3 com Léo Jardim, o goleiro número 1. A linha de defesa tem Paulo Henrique, 96, Maicon 4, Léo 3 e o Vitor Luiz, camisa de número 12. No meio-campo, 25 para Hugo Moura, 10 para Paier, 85, Matheus Carvalho. E mais à frente, 28 para Adson, 99 Verrete e 7 David. No 4-3-3 aqui no campo de jogo, distribuído o time do Rafael Paiva. Do outro lado, o Fluminense do Mano Menezes, que chega hoje a 10 jogos no comando do tricolor. Você está vendo aí o Rafael Paiva. Esse é o Mano Menezes. E nós vamos apresentar o tricolor das Laranjeiras, definido para esse duelo contra o Vasco da Gama. Na tela para você também num 4-3-3 o Flusão, do goleiro Fábio, camisa de número 1. A linha de defesa tem Samuel Xavier, 2, o estreante Ignácio, 4, Thiago Santos, 29 e Diogo Barbosa, número 6. No meio-campo aparecem 7 André, 5 Alexander e 10 Ganso, que hoje completa 250 jogos pelo Flu. E lá na frente o Arias com a 21, o Cauã Elias, número 19, e o Keno, camisa 11. Esse é o time do Mano Menezes. A arbitragem escalada pela CBF para o duelo entre Vasco e Fluminense. Tem no apito o Anderson Daronco, com o Lúcio Bayersdorf Flor e o Michael Stanislau nas bandeiras. O trio é do Rio Grande do Sul. A quarta árbitra é a Débora Cecília Cruz, da Federação Pernambucana. E na salinha do VAR, nós temos o Daniel Nobre Pins, da Federação Gaúcha, pilotando ali as carrapetas da arbitragem de vídeo, junto com o André da Silva Bittencourt e com o Lucas Paulo Torezin. Tá quase tudo pronto para o início do jogo. Aqui no Newton Santos está enfumaçado o Estádio Olímpico, e você repara aí na camisa dos jogadores do Vasco, eles com o nome dos pais nas costas,